Bom, tudo bem, gente? Estou aqui fazendo os vídeos extras e são duas coisas que nós vamos tratar hoje nesse vídeo. Uma é sobre a anomalia magnética, que eu vou falar agora, e depois eu vou entrar no assunto do Storm, que eu perguntei para o plano espiritual algumas informações e vou passar para vocês de primeira mão. Bom, a questão de anomalia magnética, essa semana aconteceu um fenômeno, só que eles são muito rápidos. Eles normalmente acontecem à noite, já aconteceu de dia, mas normalmente de madrugada está acontecendo. A bússola pegar e mudar de posição assim, e depois ela voltar ao normal. Ela dá como se fosse uma andada para um lado, depois ela volta. Pedi confirmação quando aconteceu, a pessoa viu, depois de uma hora ela foi ver de novo e já não estava mais, estava normal. Ou seja, é uma anomalia que não tem como a gente pegar e ficar muito em cima. Além disso, eu já fiz inclusive até live sobre tal situação, onde a gente tratou e falou sobre a força do campo magnético do planeta Terra, que diminuiu muito, né? Isso daí afeta diretamente na nossa saúde, pelo que a gente tem de estudos. Então, o problema também é o seguinte: nós estamos numa situação de corona, não podemos ficar indo para a natureza e recarregar ou recompor essa questão magnética. Tem essa situação. E aí, o que acontece? Nós, dentro desse contexto, também temos uma situação particular com a região aqui da América do Sul. Essa situação particular da América do Sul é que aqui é bem mais fraco do que qualquer outro lugar. Tanto é que vocês verem força do campo magnético na Terra, no planeta, vocês vão ver alguns mapas onde a nossa região está pintada de azul. Ela tem parece até um redemoinho, parece uma coisa até de notícia de tempo, que vai chover, alguma coisa assim. Ela fica azulada, bem azul, e ali mostra uma parte que é muito fraca do campo magnético e ninguém consegue explicar exatamente por que só ali. Se fosse uma questão de polo sul ou polo... Não, mas não é. E ela está no meio dos polos e é um lugar no meio do planeta. É uma anomalia. Alguns especialistas em minérios, essas coisas, eles falam, geólogos, né? Eles falam que é por causa de algumas rochas. Uns dão desculpa porque é uma rocha lá da África. Eu falei, mas o que tem a rocha da África afetada aqui? Outros dizem, são N explicações. E ela anda. Se fosse a questão da rocha, ela não andaria, porque a rocha está fixa, ela está presa, mas ela está andando. Bom, então tem essa anomalia que nós temos que tomar um pouco de cuidado, fazer atenção, e não faz muito tempo que está tendo isso daí. Começou faz alguns anos e está permanecendo e fazendo inclusive com que nós tenhamos alguns efeitos um pouco diferenciados no nosso planeta, né? Que são questões até de invasões de mais raios solares e outras frequências que nos afetam nesse sentido. Bom, era a primeira situação que a gente tem que fazer atenção, né? Eu só coloquei aí para vocês fazerem o estudo e tentar repor essa questão magnética, tá? Inclusive parece que a questão de queda de cabelo tem a ver com isso daí, que eu fiz uma live, as pessoas perguntaram por quê, o que era, o que não era, e queda de cabelo e tudo mais. Eu tô até usando minha camiseta de magnética, que eu vendo, porque eu comecei a usar, começou a parar de cair o cabelo, né? Eu uso um dia sim, 2 dias não, um dia sim, 2 dias não, mesmo porque tem que lavar e tudo mais. Aí eu comecei a usar com mais frequência para ver se alterava alguma coisa e diminuiu. Então tem alguma coisa com relação, deve ter, né? Alguma coisa com relação a essa questão magnética, tá? Bom, Operação Storm. Bom, gente, é o seguinte, essa Operação Storm custou, já faz umas 2 semanas que tá ventilando isso aí, as pessoas perguntando para mim. Só que eu não queria falar nada sem ter um respaldo espiritual, alguma coisa de fato sobre. E é o seguinte: primeira coisa que vocês têm que entender, a Operação Storm
o nome Storm se chama tempestade. Ela é similar com a da Polícia Federal aqui no nosso país. Então, um exemplo. A Operação Lava Jato, ela é um tipo de Operação Storm, professor? Sim. A Operação Lava Jato, ela é um tipo de Operação Storm. Ok. O que isso significa? Dentro do contexto espiritual, significa que muitas estruturas que estavam erradas, pessoas que estavam fazendo coisas cabeludas, coisas feias, se assim podemos dizer, elas começaram a serem colocadas em transparecência, né? Ou seja, foi identificado e publicado e algumas presas nessa situação. Então eu diria para você, pelo que o plano espiritual me falou, que isso nada mais é que algo espiritual por trás, fazendo os movimentos para a limpeza planetária. Muito bem. Então podemos dizer, então, professor, que começou de certa forma aqui no Brasil essa Operação Storm? Nós podemos dizer que, de certa forma, começou aqui no Brasil essa Operação Storm, com o nome de Lava Jato, tá ok? Bom, muito bem. Aconteceu aqui, teve algumas limpezas, alguns políticos muito grandes foram presos, ainda estamos prendendo outros, ainda estamos investigando outros, etc, etc, etc. Perfeito, até aí tranquilo. Nos Estados Unidos, que é onde está essa Operação Storm, ela já tem um vínculo mais internacional, ela já tem uma conotação local, mas também de CIA, se assim podemos dizer, uma coisa mais internacionalizada. Exemplo, não sei se vocês já esqueceram, mas teve aqueles caras que eram donos, que fabricavam, produziam grandes filmes, que eles foram denunciados por algumas mulheres que estavam sendo seduzidas para fins de poderem aceitar contratos ou não. O homem foi condenado, inclusive, há pouco tempo, está preso tranquilo. Dentro disso, começou a surgir outros nomes e outras personagens que começaram a serem identificados e presos. Tranquilo. Essa Operação Storm, ela começou a pegar também células que estavam do mal, porque o que acontece é o seguinte, você sempre vai ter o lado do mal, ele sempre vai estar unidos com emaranhamentos, eles estão emaranhados. O mal não anda sozinho, não fica um personagem solto aqui do mal, outro personagem aqui, outro aqui, outro aqui. Não. Eles ficam emaranhados, eles têm contato entre eles. Um depende do outro. Alguém, para fazer algumas manobras financeiras que possa prejudicar o mundo, ele precisa de apoio de alguns políticos, de alguns personagens importantes de países. Pois bem, começou-se a investigar influências em cima dessas coisas, porque teve influências nas eleições americanas, e aí começou-se a puxar um fiozinho de linha e começou-se a levantar lebras sobre esses assuntos que ficam nos bastidores e ninguém sabe. Porque tem pessoas com muito dinheiro que vai e influencia, seja uma bolsa de valores ou outras coisas no planeta, certo? E aos poucos, mesclando essa situação de energia, de quebra da regeneração planetária, porque a regeneração não é brasileira, a regeneração é planetária. Então essa quebra dessa teia, desse emaranhamento, ele está acontecendo e está em processo de funcionamento. Isso não significa que é só aqui, tanto é, se vocês verem os noticiários, vocês vão verem que o presidente da Samsung lá na Coreia tinha sido preso, tinha sido pego lá por
manipular coisas lá do governo lá na Coreia, certo? Aqui nós tivemos presidente da República, ainda estamos tendo alguns eventos. Lá nos Estados Unidos está tendo esses eventos chamados Storm. Nós temos outros países também tendo revelações, que foi o caso de Israel, por exemplo, com o presidente, que ele inclusive fez com que tivesse várias eleições para ele conseguir voltar a se reeleger, porque o nome ficou manchado, mas também surgiu fatos em todos os lugares. E surgiu fatos, se você pega notícias internacionais, surgiu também na Rússia, surgiu também na China, surgiu no Japão e surgiu em todos os lugares. Presidente de veículo, que era um brasileiro que foi preso, estava lá no Japão e depois fugiu, mas um monte de casos. Isso não é comum, isso é a operação Storm planetária, espiritual, está acontecendo em todos os lugares, e não só essa que tem esse nome Storm dos Estados Unidos, tá ok? Então nós temos que nos atentar a todas as observações. Bom, perguntei para o plano espiritual sobre tal situação. O que me foi dito, que é o que vocês querem saber. Eles me falaram o seguinte: todos os líderes que estão perpetuados nos poderes, o plano espiritual vai os retirar, seja de uma forma ou de outra, seja de um jeito ou de outro. Aí eu fui dar uma sondada aonde que tem pessoas que estavam há muito tempo. O do Japão, imperador, foi trocado. Há pouco tempo tomou posse do novo. Aqui no Brasil, um governo de 20 anos foi trocado. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Comecei a comparar e vendo que está tendo realmente trocas profundas em vários lugares. E aonde tem ainda impérios que faz muitos anos que ainda está lá, que ainda não se trocou? China e Rússia, que eu acredito que esses dois países vão ser afetados. Pelo que o plano espiritual falou, que todos aqueles que estão há muito tempo no poder seriam trocados e retirados. Gente, pelo que eu entendo, tudo isso faz parte da operação Storm, a mesma americana, mas num sentido global e macro. A diferença é que nós estávamos achando que todas as mudanças iam acontecer somente trocando os líderes políticos, mas não. Agora vai se pegar também, entrando nessa operação Storm, que a gente pode falar nessas mudanças espirituais, da regeneração desse planeta, alguns fatos e coisas no setor financeiro. Essas crises mundiais, elas foram e estão sendo como verdadeiras arapucas, se assim podemos dizer, para pegar esses personagens que precisam ser pegos na sua imensa ganância. Então vamos lá, um exemplo. Tenta imaginar que uma pessoa bilionária, que tem bilhões e bilhões e bilhões, ela com esse problema do corona, que não afetou só o desencarne, mas também afetou a questão financeira planetária, e todos os países, independente se comunista ou não, afetou todos. E aí o que me acontece? Essas pessoas perderam muito dinheiro. E pelo que eu entendi, o plano espiritual vai fazer com que essas pessoas sejam estimuladas a quererem cometer crimes, fazer coisas não muito corretas e honestas, e assim poderem ser pegas, presas. Então essas questões que nós estamos tendo aqui no Brasil, de superfaturamento de produtos e tudo mais, isso não vai parar só aqui no Brasil. Nós vamos começar a ver notas em outros países, de outros personagens de alta potência financeira, sendo desmascarados e pegos.
Então, alguns países já estão se fechando para não ter influência de um país com o outro. Alguns países já estão cortando as leis e regras, não permitindo mais que outros países poderosos comprem empresas e coisas do país dele de origem. Aos poucos o planeta está se fechando, mas veja esse fechamento não como um fechamento, mas como um batimento cardíaco. Ele pega, fecha, e depois ele pega e expande. Ele contrai, expande. Isso é um fenômeno, inclusive, do universo. O universo ele tem uma teoria que ele fala da expansão, da contração e expansão. Contração e expansão. É um movimento energético do universo que reflete automaticamente aqui, porque também somos átomos viventes aqui. Professor, então o que o senhor acha que vai acontecer? O que o senhor acha que está acontecendo e tudo mais? Eu acho, pelo que eu percebi, pelo que o plano espiritual me passou, essas situações que nós estamos tendo, por exemplo, do próprio corona, não vai se resolver de um dia para o outro, não tão rápido como todos estão pensando e imaginando. Nós vamos ter que aprender a conviver com situações e desenvolver o amor ao próximo através do respeito ao próximo, como, por exemplo, o próprio Japão. Saiu uma notícia agora, há pouco tempo, nessa semana, que o Japão não travou tudo, sempre foi controlado, e o índice dele de contaminação é baixíssimo. Por quê? Porque eles são higiênicos. Se nós lembrarmos da Copa, não sei se vocês lembram aqui quando teve as Olimpíadas aqui, né? Eles limparam tudo, onde eles tinham jogos deles, de Copa, essas coisas, eles deixavam tudo limpo. Já os brasileiros largavam tudo sujeira, tudo bagunçado e tudo mais. Eles pegam e usam, sempre usaram máscara se eles estavam com gripe, por causa do amor ao próximo, para não passar a doença para o próximo. Então é uma questão cultural, certo? Não estou falando que eles são os melhores, mas é uma questão cultural, porque eles também têm coisas bem ruins na cultura deles. Mas esse lado diferente é que precisa ser estimulado, do amor e consciência com os nossos irmãos e com o próximo. Dentro disso tudo, como não vai acabar, porque esse vírus é altamente mutante pelo que está saindo nas pesquisas e tudo mais, nós podemos colocar ele como, junto com Operação Storm, Nessara Gessara, que é questão de mudanças financeiras, com a questão de regeneração planetária, com desencarnes das pessoas e com mais um monte de situações. O que o plano espiritual pegou e me falou foi o seguinte: o dia que vocês, eu vou falar exatamente como eles falaram para mim, o dia que vocês, humanos, tiverem a mesma intensidade para querer resolver um problema que está lhe afetando, quando algo afetar o seu irmão num continente pobre como o africano, você tiver a mesma dedicação de lutar para tentar encontrar uma vacina, para tentar arrumar cura, para tentar resolver o problema, o dia que vocês, humanos, entenderem que estamos todos juntos, somos todos irmãos, aí será permitida a cura de todas as doenças para este planeta. Enquanto isso não acontecer, o plano espiritual enviará doenças atrás de doenças, situações atrás de situações, até que todos uns ajudem os outros e não usem a situação para simplesmente ganhar fortunas uns sobre os outros. Isso não significa que nós não devamos vender um remédio, uma farmácia não deva vender um remédio. Mas isso significa que nós não podemos explorar e não podemos deixar com que, malária é só lá, então nem vou correr atrás da cura. Ebola é só lá, nem vou correr atrás da cura. O plano espiritual já deixou claro. Ou a gente começa a ajudar os outros países que têm as doenças deles lá,
ou as doenças deles lá vêm até nós para prender pela dor, para a gente ter que sair correndo, fazer a cura, para que essa cura também sirva para eles lá. É mais ou menos isso, como me falaram que vai ser os próximos capítulos dessa imensa novela, Planeta Terra e Plano Espiritual. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estão doentes, que precisam da bênção divina. Namastê.